quanto eu gastei na minha viagem para a Europa. Oi, eu sou a Jess. Aqui nesse canal eu compartilho aleatoriedades da minha vida. E como eu fui pra Europa há pouco tempo e tanta gente ficou perguntando quanto custou, hoje eu vim falar sobre isso, sobre viagens, sobre gastos e perguntas no geral que me mandaram. Pra quem perdeu o rolê ali, resumindo, nós fomos pra Europa, eu, meu marido e a minha filha de 18 anos, né, no caso uma adulta também, são 3 adultos. Nós fomos no dia 18 de janeiro e chegamos no Brasil dia 4 de fevereiro. Nós nos hospedamos primeiro em Bruxelas, depois em Paris e depois em Barcelona. Então foram 3 países visitados. Deu um total de 18 dias de viagem, no caso 16 diárias em hotel, 16 noites passadas em hotel. Para ter uma noção aí do cálculo, né, do custo para esses dias. Tudo que eu vou falar, no caso, vai ser o total que a gente gastou para 3 pessoas. Eu não gosto de enrolação, então eu vou direto ao ponto, mas é sempre bom explicar, né, que cada viagem, assim, cada estilo de viagem vai ter um custo diferenciado. A gente não faz uma viagem super econômica, mas também não faz uma viagem, assim, de alto luxo. Fica ali num meio termo. Dá pra fazer mais barato? Com certeza. Dá pra fazer mais caro? Sem dúvidas. Peguei aqui o computador pra me ajudar na minha colinha. De passagens, nós gastamos R$ 17.608,44. No caso, deu ali R$ 5.869 por pessoa. A passagem, no caso, ida e volta, né? Foi de Floripa para Bruxelas e a volta, no caso, diferente, né? A volta de Barcelona para Floripa. A gente acha melhor assim, às vezes paga um pouquinho mais caro, mas para não ter que voltar na mesma cidade para voltar ao país de origem, sabe? Então fica um pouco mais prático. Foram 2 escalas, né? No caso, 3 voos para ir e 2 voos para voltar. E também tá incluso nesse valor já as malas despachadas. Normalmente também já compramos com mala despachada, principalmente se a gente tá viajando no inverno, assim, né? Pra mim é impossível viajar com mala de mão. Eu sei que dá, mas eu não gosto. Eu gosto de levar minhas coisinhas, então eu prefiro pagar um pouco a mais e ter mais perrengue carregando mala. A gente também gastou daí 446 pra marcação de assento pra ida, no caso o voo mais longo, né, de Guarulhos ali pra Bruxelas, pra garantir que a gente fosse juntos, e na volta a gente conseguiu marcar, meio que a Iberia ali que a gente voou, deixou a gente marcar sem pagar, então a gente conseguiu. Nesses voos longos a gente geralmente compra o assento se já não tiver incluso. Aí de trem de Bruxelas pra Paris, no caso é o trem rápido, né, nós gastamos R$ 594, ali cerca de R$ 200 por pessoa, e no trem de Paris pra Barcelona, que era um pouco mais longo, né, e era meio que primeira classe ali de trem, nós gastamos 1.497, no caso R$ 500 ali por pessoa o trem rápido, que dava ali umas 6 horas. Aí ainda de transportes no geral, assim, a gente costuma pegar um táxi quando chega no aeroporto, chega na estação de trem para ir pro hotel. Em determinados lugares a gente acabava pegando o Bolt, que é tipo o Uber deles, sabe? Até porque, assim, às vezes a passagem de metrô para 3 pessoas ia dar, vamos supor, uns 7 euros. E o Bolt tava uns 12 euros. Tá, é mais caro, mas não é, assim, tão absurdo. Assim, às vezes valia a pena pelo tempo que ia economizar. A gente andava também bastante de metrô, né? Trem a gente sempre anda. Mas dependendo de como tava o roteiro, se estava muito apertado e precisava de um lugar pro outro, às vezes valia a pena ali gastar tipo uns 5 euros a mais e ser mais rápido e chegar no destino mais rápido. Às vezes, estando em uma pessoa só, quando viaja sozinho, aí a conta fica um pouco mais pesada, né? Porque daí tu vai calcular ali um metrô de 2 euros e pouco e um Bolt de 12, às vezes não vale tanto a pena. Então, quando você tá em família, essa conta acaba tendo que fazer às vezes vale a pena, né? Gastar um pouquinho mais pela agilidade mesmo. E claro, no início, né? A primeira vez que eu e o Rafa viajamos ali pra Europa juntos, a gente economizava bem mais, né? A gente ainda não conseguia, assim, não podia estar gastando tanto, então era bem mais apertado. Então saía do aeroporto, ia pro hotel, a gente ia de metrôzão mesmo, com as malas na mão, assim, carregando tudo. Hoje em dia a gente pode se dar um pouquinho mais de luxo de pegar transportes, assim, pegar um táxi, sabe? Ter um pouquinho mais de conforto. Por exemplo, o táxi ali de Paris, que a gente chegou na estação de Paris e foi pro hotel, deu 75 euros. Foi muito, muito caro. Foi o táxi mais caro disparado, né? Mas ainda assim, vale a pena pelo conforto. Então, de transportes no geral, assim, metrô, táxis, fora esses trens rápidos, né? Que eu falei separadamente, deu R$ 3.119, perto de 500 euros. Quanto à hospedagem, nós ficamos 4 dias no hotel de Bruxelas, que deu R$ 2.949.
8 dias no nosso meio que Airbnb de Paris, que deu R$13.340. Não era um Airbnb do site do Airbnb, era assim um prédio que tinha vários apartamentos com locação, meio que era um site do próprio prédio, sabe, que a gente locou. E nós locamos os 8 dias direto, mesmo indo dormir um dia na Disney separado. A gente deixou nossas coisas lá nesse apartamento de Paris e dormiu uma noite separado na Disney, porque eu cheguei a calcular a parte separada ali, se fosse alugar 3 dias num lugar e fosse alugar mais 4 dias separados em outro, não dava pra alugar no mesmo lugar, teria que ser outro lugar. E ia acabar saindo mais caro. Então valia a pena pagar uma diária a mais, mesmo que não fosse ter ninguém dormindo ali naquela noite, e dormir, no caso, separado na Disney. Claro, a gente não era obrigado a dormir na Disney, né? Dava pra ir e voltar, mas a gente queria ter a experiência de ficar naquele hotel. E isso também facilita muito, né? Porque daí deixa as malas grandes ali no hotel de Paris e vai só com a malinha de mão, só com as coisas que vai usar pra Disney mesmo. A gente fez a mesma coisa lá em Tóquio. E em Barcelona nós também ficamos 4 diárias, assim como Bruxelas, mas foi bem mais caro que Bruxelas. Em Barcelona deu R$6.754. A gente sempre procura ficar num lugar assim, que seja bem localizado. A gente não pega nada assim luxuoso, não pega nada assim super top, exceto ali o da Disney, né, que meio que é considerado um hotel de luxo, mas a gente pega um lugar que seja confortável e que tenha um bom custo-benefício. O principal mesmo que a gente olha é a localização, que seja assim fácil acesso aos pontos turísticos, aos lugares que a gente quer passear, perto de metrô, coisas nesse sentido. E claro, daí dependendo do lugar, consegue pegar um luxinho a mais ou não. Então, por exemplo, ali de Paris, foi perrengue, assim, a gente ficou no 6º andar, era escada, não tinha elevador, e mesmo assim é caro. Só que, assim, não tem opção barata, digamos assim. Foi, assim, o conforto que a gente conseguiu pro que a gente estava disposto a pagar, sabe? Porque se fosse querer uma coisa assim, um hotel, uma coisa com elevador, uma coisa melhor, ia sair muito, muito, muito mais caro. E aí a gente não acha que vale tanto a pena. Agora, falando de Disney, daí é uma coisa só. É um pacotão que a gente fez, no caso de uma diária de hotel e 2 dias de parque, no caso para as 3 pessoas, né? Aí além da diária, tinha diária do hotel e tinha os 2 dias de parque. E além disso tinha um chá da tarde incluso, que era ali entre as 4 e 5 horas, 4 e 6 horas, não lembro exatamente, mas tinha um chá incluso, que assim com comidas e bebidas liberados no dia do que fazia o check-in, e tinha o café da manhã liberado no dia ali do check-out, no dia 2. E nessa área, nesse lounge que a gente tomava café e tomava chá, também podia pegar bebidas, assim, podia tomar bebidas lá até 11 da noite. Então tinha essas regalias ali a mais. Nesse pacote que a gente fez, diferente do de Tóquio, não tinha nada de express. Ele era tudo separado, se quisesse adicionar o express. Os valores eram, assim, bem caros, eu acho que era uns, não sei se 200 ou 300 euros por pessoa, eu não vou falar besteira, mas era bem carinho. E como era baixa temporada e os parques não são tão grandes e nós íamos fazer 2 dias de parque, a gente achou que não tinha necessidade. E realmente eu acho que a gente acertou nisso, assim, não teria muito o porquê pagar esse a mais. Então o que a gente fez foi assim, fez o check-in no hotel da Disney, deixou as malas, foi pro parque, aproveitou, deu o horário do nosso chá da tarde, a gente voltou no hotel, conheceu o nosso quarto, tomou o nosso chá da tarde e voltou pro parque. Aí depois à noite voltou pro hotel pra dormir, né? Deixaram até um chazinho ali pra mim, achei... pra mim, né? Pra família, que eu que tomei. Mas achei bem fofo. E no dia seguinte tomou o café da manhã, voltou pro parque pra correr pra tentar pegar um brinquedo. E depois a gente voltou ainda pra fechar nossas coisas pra fazer check-out. E a gente deixou as nossas malas no quarto mesmo e eles tiram pra depois a gente pegar quando sair do parque à noite, sabe? Então é bem prático. No de Tóquio foi mais ou menos esse mesmo esquema também. Só que no de Tóquio não tinha ali o chá da tarde que teve nesse, né? Mas tinha Express, então tinha algumas diferenças. Esse pacotão da Disney, a gente pagou R$ 7.986. Esses valores convertidos, no caso, os valores que efetivamente a gente já pagou, né? Mas deu ali 1.236 euros, que era um pacote deluxe, com direito a essas regalias. De passeios, do total de passeios que a gente fez, nós gastamos R$ 6.358. Eu vou deixando aqui os valores em euros para vocês terem uma noção, porque a conversão acaba que sempre mudando, né? O que a gente fez ali de passeios pagos, né? Nesse valor que eu coloquei. Nós fomos num castelo lá em Gante, que no caso deu R$ 243. Fomos na Saint-Chapelle, que é aquela igreja lá em Paris que tem todos os vitrais, que é maravilhosa. Pra mim é uma das igrejas mais bonitas que tem, pelo menos por dentro, né? Pra essa igreja, pra visitação, deu R$ 426. Não é barato visitar a igreja.
O passeio de barco que a gente fez ali do Rio Sena, o passeio de barco com um jantar, aí no caso inclusa a alimentação, mas eu coloquei como um passeio porque também é o valor do passeio, né? Deu R$ 1.492, já com a alimentação ali, com o vinho. Tchim, tchim. O show do Moulin Rouge deu R$ 1.914. Pra subir no Arco do Triunfo, R$ 311. Só viu? Mãe, gente, não. Só falando palavrão que eu tá com frio. Muito frio. Pra visitar o Museu da Dior, R$ 278. O Louvre tava bem carinho, ele teve um aumento de preço há pouco tempo, tá 30 e poucos euros por pessoa, deu R$ 606. Pra subir na torre de escada, a gente não pegou o elevador, deu R$ 239. A Sagrada Família, que é a igreja famosa ali de Barcelona, né, deu R$ 494. Olha onde chegamos! Na Sagrada Família. E o Parque Güell, não sei se é Güell, que fala, ali em Barcelona também, R$ 351. Ó, as moças estão batendo foto ali, acho que vai ficar bonito, hein? Aquelas duas ali sabem bater foto. De alimentação, nós gastamos R$ 2.334, que no caso dá ali uns R$ 15 mil. Isso para 3 pessoas. Gastei €1 pra ir no banheiro um dia. E de chip de celular, a gente acabou pegando do nosso plano da TIM mesmo. Eu peguei um pacote, digamos assim, que foi R$ 200. E o Rafa e a Anitta pegaram um outro pacote pra eles, que era de R$ 100 cada um, que era um pouco menores o pacote deles. O total dos gastos para os 3 deu R$ 76.121. Nesse valor não tá incluso as comprinhas, né? No caso, roupas, souvenirs, e etc. Qualquer outra coisa que a gente tenha comprado ali pra gente de compra mesmo, né, que não seja comida, eu deixei separado, até porque isso é muito relativo, né, depende muito do que cada pessoa quer comprar. Então, o grosso da viagem mesmo ali, R$ 76 mil pra fazer as coisas. Aí, de compras, aí deu mais um dinheirinho ali, até porque eu já fiz até vídeo de compras mostrando pra vocês, né. Aí, dividindo por pessoa ali, daria um total de uns R$ 25 mil por pessoa pra uma viagem de 18 dias na Europa. Dá pra fazer mais barato, gente, eu sempre falo, dá. Mas vocês perguntam, mas eu quero saber no teu estilo de viagem, desse jeito que você viajou, com esse conforto, digamos assim. Então, foi esse o valor. Agora vamos às perguntas que vocês me mandaram aí nas redes que eu liberei pro pessoal perguntar. Qual o melhor custo-benefício para a primeira viagem internacional? A seguidora falou que ela prioriza cidades, arquiteturas, museus, lugares históricos. E ir para a Europa, né? Ir para a Europa eu acho que é o mais fácil. Primeiro que você não precisa de, assim, visto, não tem nada aquela burocracia dos Estados Unidos. E se quer realmente priorizar ali a questão de arquitetura, museus, na Europa é muito mais rica nisso. Digo mais, se não foi para Buenos Aires, dá para ir para Buenos Aires primeiro também. Eu acho belíssimo. Eu adorei, eu acho muito uma vibe assim de Paris também, arquitetura. Tem um museu ali em Buenos Aires que é muito a vibe ali do Versalhes, que tem lá na França. Então, eu acho uma boa dica também. Mas, eu quero ir pra mais longe. Então, daí vai pra Europa, porque lá você consegue fazer mais de uma cidade fácil, né? Ali, igual a gente fez, pega o trem, vai de uma cidade para outra, consegue fazer mais pingadinho, visitar vários lugares diferentes e não fica tão caro. Mas qual lugar? Aí vai depender muito, né? Eu sou muito fã da Itália, eu acho que a Itália é um lugar muito legal. E se você fica um pouco mais nervoso com a questão da língua, eu acho que Portugal é um lugar bem legal para ir também. A gente já fez uma viagem para Portugal ali, pegando várias cidadezinhas, né, eu e o Rafa, e indo de carro, e foi muito legal, muito gostoso. A comida é boa, eu gosto principalmente das cidades menorzinhas, acho muito bom. Qual a melhor companhia aérea, como planeja passagens, sobre milhas, se usam algum cartão específico, como comprar passagens com melhor preço, tudo isso em relação a passagens. O Rafa que sempre monitora, ele monitora bastante ali no Google Flights, deixa os radares. Às vezes a gente tem mais de uma opção de lugares que gostaria de ir e ele fica com um alerta e se aparece, daí a gente vê. A gente não tem tanta flexibilidade na questão de data, né, porque quando a gente viaja com a Anitta acaba tendo que ser nas férias escolares dela
Então por isso que a gente acaba viajando muito pro lugar no frio, né? Porque aqui é o nosso verão, mas ela tá de férias, daí a gente consegue viajar junto. Então a gente bota o filtro ali mais ou menos naquelas datas que quer viajar, e se aparece algo com preço interessante, aí a gente vê aquilo. Tem uma agência que a gente gosta bastante também, que já somos amigos deles, que daí eles compram muitas vezes a passagem pra gente. A gente paga ali uma taxinha pra eles, mas eles cuidam de tudo. Se dá algum problema, se dá cancelamento, se mudam passagem, eles cuidam de bastante coisa. Então, às vezes, vale a pena pagar um pouquinho a mais pra eles cuidarem dessa parte pra gente. De companhia aérea vai depender muito do lugar que vai viajar. A gente amou, por exemplo, usar a Japan Airlines e a do Qatar. Maravilhoso, só que daí é mais voltado pra lá. Então, assim, não tem muito como dizer, vai com tal companhia, vai com tal companhia. A gente sempre vê qual que tá ali o preço mesmo e ver o que vai atender o lugar que a gente quer ir. Milhas não é sempre que a gente usa, porque muitas vezes o valor pagando no dinheiro mesmo acaba sendo mais barato, mas a gente acumula as milhas e se surge uma oportunidade de usar com preço bom, daí a gente usa. Por exemplo, na viagem do Canadá, a gente fez praticamente tudo com milhas, até voos internos usamos, porque tava um preço bom. E nessa data, no caso, era um pouco mais flexível, que não era data ali de janeiro, não era com a Anitta, era só eu e o Rafa. Então, quando tem um pouco mais de flexibilidade, é um pouco mais fácil de usar as milhas. Não somos especialistas nisso, mas o Rafa, sim, ele tá sempre em grupo de milha ali, ele acompanha um pouco, ele sabe um pouco. A gente não fica só focado em acumular muitas milhas. O que a gente faz é tentar comprar o máximo de coisas no cartão de crédito, tudo que der, porque daí, se o valor já vai ser gasto mesmo, então que gaste no cartão para ganhar pontos, né? E qual cartão também a gente usa, perguntaram? A gente muda também dependendo se for vantajoso mudar ou não, né? No momento a gente tá usando o ícone Visa da Caixa e ele tem uma pontuação ok, mas é o que tem nos atendido, assim. Mas a gente não fica, assim, também preso a um cartão sempre. Essas coisas de milhas, meio que tem que estar sempre atualizado. Então, se quer estudar mais sobre isso, às vezes é bom estar num grupinho, com alguém que dedica, sabe? Que fique ali mais específico vendo sobre isso mesmo. Quanto tempo antes começa a ver as passagens? Depende, por exemplo, a do Japão a gente comprou mais ou menos ali em abril para viajar em janeiro, então foi bem antes. Essa daqui, pelo que eu vi, a gente comprou em junho e aí para viajar em janeiro. Então ali, pelo menos uns 6 meses antes para essas viagens grandes a gente costuma comprar. A não ser assim, por exemplo, pro show da Lady Gaga, que era uma coisa assim que abre os ingressos, compra e já tem que comprar as passagens. Então aí a gente acaba não tendo muita flexibilidade ali de quando comprar. Mas se não, por exemplo, agora o Rafa tá olhando possíveis viagens pra gente fazer em janeiro e ele já tá monitorando o preço das passagens, né? No caso, tá começando a abrir os preços de passagens para janeiro, então ele fica de olho. Se por acaso surgir a passagem com preço bom para onde a gente quer ir, a gente aproveita e já compra. E muitas vezes até dá para ir pagando parcelado sem juros, então a gente vai pagando ao longo do ano parcelado, já como quase com custo fixo da família mesmo, né? E quando vai viajar já terminou de pagar. Hospedagem também, a gente, depois que compra as passagens, a primeira coisa é comprar as passagens, né? Depois disso, a gente daí começa a pesquisar as hospedagens e tenta, na medida do possível, reservar tudo com cancelamento grátis. Então a gente até reserva bem antes, mas reserva com cancelamento. E ali, se a gente tem mais um tempinho, às vezes vai dando mais uma pesquisada ao longo do tempo. E se for preciso, troca, sabe? Cancela aquela e reserva uma outra. Por exemplo, ali em Bruxelas, primeiro a gente tinha reservado um hotel. E daqui a pouco a gente, mas esse hotel tá mais ou menos e tal, nananã. A gente conseguiu trocar por outro que tava com um preço assim bom também. Então, a gente gosta de ter um pouquinho de flexibilidade nisso ali. A não ser que o valor esteja assim muito mais barato para não ter cancelamento, daí a gente estuda a possibilidade de pega sem cancelamento mesmo, né? Quais as prioridades numa viagem? Como surge a viagem? Pra mim, eu gosto muito de cidade, né? Eu gosto de lugar bonito, com arquitetura bonita, mas que tenha coisa assim pra fazer, pra comprar, que eu não fique assim só parada descansando. Eu sou mais uma vibe urbana. O Rafa e a Anitta também. Eles até gostam, né, de um lugar pra descansar. A Anitta até gosta bastante de uma vibe pra descansar, na verdade. Mas, no geral, a gente gosta de lugar que tenha bastante coisa assim pra fazer, que tenha... tem museu, tem restaurantes legais, tem shoppings diferentes. Assim, bastante movimentação, que a rua seja bonita, que dê pra parar num lugarzinho assim e olhar, que seja bonito. E no caso, as ideias geralmente vão surgindo quando a gente vê alguém, né? Algum amigo que foi, que fala bem do lugar, ou um vídeo que a gente viu na internet que achou bonito, e daí começa a pesquisar mais sobre aquele lugar e desperta o interesse.
Então vai ficando meio que na caixinha de desejos de lugar pra conhecer, sabe? Quem mais contribui para a viagem? Eu não sei aqui se foi falado na questão financeira ou de planejamento, mas enfim, é tudo meio que eu e o Rafa, né? Questão financeira, nossas finanças são todas juntas, então não tem isso de quem contribui mais, porque o dinheiro é da família. Mas a questão de planejamento, as passagens é quase sempre tudo com o Rafa, ele que pesquisa. Questão de hotel, eu pesquiso um pouco, ele pesquisa um pouco, um vai mandando pro outro que achou interessante, né? Questão de roteiro, nós dois meio que vamos compartilhando, nós três até, né? Vamos compartilhando vídeos, a Anitta também, se vê alguma coisa interessante, manda pra gente. E a gente vai fazendo anotações de coisas interessantes. O Rafa ultimamente tem colocado na IA pra fazer um roteiro, aí eu dou uma revisada, se acha aquilo ok. Dou uma pesquisada também nos restaurantes perto. Durante a viagem a gente vai pesquisando, né, restaurante perto de onde a gente estiver. Então meio que nós dois fazemos tudo meio juntos, assim, vai mandando um pro outro, sabe? Tem mais viagens planejadas? A gente tá planejando agora de janeiro do ano que vem, né, das próximas férias da Anitta, mas ainda não tem nada certo, então não vou falar sobre isso. Tenho planejado aqui no Brasil pro Universo Paralelo, que eu vou acampar numa rave por 7 dias pela terceira vez, e isso é no caso final do ano ali, depois do, assim que termina o Natal, dia 26, até o dia 4 de janeiro. Então essa tá certa, essa a gente já comprou a barraca e os ingressos da festa, falta só comprar passagem, que acontece em Pratigi, que é ali na Bahia, é umas 6 horas de Salvador, tá? Das outras vezes a gente ia até Salvador e daí pegava o carro e ia dirigindo pra lá. Ou tem a possibilidade de ir por Ilhéus também. Então, final do ano vai ter aí essa aventura no acampamento da Rave. Tem preferências por países frios? Na verdade, o melhor mesmo é viajar, tipo, primavera, outono, né? Meia estação. É o ideal. Mas como a gente acaba viajando ali nas férias, acaba pegando frio. Eu prefiro, assim, pegar mais frio do que pegar muito calor. Eu não gosto muito de viajar ali com super suor. E também, na questão do calor, o problema é que daí às vezes é as férias deles, né? Então acaba sendo muito alta temporada. E a gente tenta pegar não tão alta temporada. Ali como a gente foi pro Canadá, que era outubro, foi o ideal. Porque daí não precisava uma roupa super de frio, também não tava calor. Assim é perfeito, né? Se der pra escolher essa, na primavera ou no outono, é o ideal. Qual viagem de sonho de cada um? Eu tenho muita vontade de ir pra Maldivas, o que contradiz tudo que eu falei, porque eu falo que eu gosto de meio urbano, não gosto de ir pra descansar, e Maldivas é bem diferente. Mas Maldivas é o único lugar que eu tenho vontade, assim, de ir, que eu acho realmente bonito, de ficar naquele bangalô, assim, no mar, sabe, bem chique. Mas se eu quero ir pra ficar, assim, chique mesmo, num bangalô, assim, bonitão, assim, levar uns biquínis maravilhosos. É meio que um sonho, assim, bem fútil, mas é uma coisa, assim, que eu... Não precisa ser agora. Tipo, eu tô esperando. Eu quero tentar fazer antes dos meus 40 anos, se possível. Mas não tenho tanta pressa, assim. O Rafa acha que no fim eu nem vou gostar tanto. Talvez seja ilusão. Mas eu tenho vontade. E o Rafa tá fixado aí na viagem que ele tá planejando. A Anitta tem muita vontade de ir pra Tailândia também. Faria mochilão? Olha, o mochilão que eu faço ali é pra ir pra rave, viu? Fora isso, hoje em dia eu tenho muita preguiça de fazer um mochilão. Não vou dizer que eu não faria, porque não sei, né? Mas assim, eu acho que eu prefiro assim, mais conforto, sabe? Do que só viajar assim com pouca coisa. Eu acho que só se fosse uma viagem muito curtinha, assim, tipo uma semana, um mínimo mochilão, talvez. Talvez. Algum lugar que gostaria de conhecer e tem medo, ou algum lugar que não iria. Eu tenho uma curiosidade, um pouco assim, sobre a Índia, mas eu tenho medo. Medo do quê? De ser enrolada, porque a gente sabe que eles dão muito golpe, cara. E assim, medo de passar mal também. Isso na Tailândia também. A Anitta tem vontade de ir pra Tailândia, só que como eu tenho problema de doença no intestino, eu morro de medo de ir e passar mal a viagem toda. Então, são 2 lugares, assim, que eu tenho um pouco de curiosidade. Mas pra Índia, eu só iria, assim, com um tour, assim, com uma agência, sabe? Fechado, assim, com os passeios, com tour, com tudo fechado. Eu realmente tenho muito medo de levar o golpe. Eu tenho conhecido que já foi pra Índia e meio que já sofreu. Então, eu não acho que seja um lugar muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, não é uma super vontade. É uma curiosidade, sabe? De conhecer. E a Tailândia, ali é mais a questão da alimentação que eu tenho um pouco de receio. Como foi a comunicação no Japão? Bom, sobre comunicação no geral, o ideal é ali saber um pouco de inglês, pelo menos, né? Mas no Japão, nem inglês eles não falavam direito. Só que hoje em dia existe Google Maps, então assim, é muito mais fácil. Com internet, tu não precisa assim ficar perguntando tanto as coisas pras pessoas, né? Vai pesquisando, bota ali no Google Lens pra conseguir ler, no caso, a escrita deles, né? Que é diferente. E assim vai se achando. Muitos lugares, no caso, nas estações, coisa assim, vai estar escrito em inglês também. Então, assim, sabendo inglês, dá
pra se virar. Nos restaurantes, por exemplo, tinha parte em inglês no cardápio, o que muitas vezes a gente fazia, pegava e apontava, né? Tipo, o que queria, mostrando o que queria. Porque se falasse só em inglês, às vezes a pessoa não entendia realmente. Qual cartão usar, né, durante a viagem? A gente geralmente usa Nomad e Wise, que são cartões de débito internacional, né? A gente vai comprando ali euro ou dólar, né? Depende da viagem, no Japão, no caso era iene, a moeda local, vai comprando ao longo dos meses e vai deixando ali um valor para usar de débito. Mas dessa vez o nosso cartão de crédito estava com promoção também de devolver o IOF. Então tudo que gastasse no cartão, eles devolviam o IOF, não tinha esse gasto. Então acabou valendo a pena, porque daí a gente gastava no cartão, não pagava o IOF, né, porque era devolvido, e ganhava os pontos do cartão. Então bastante coisa a gente comprou dessa vez no cartão de crédito mesmo. Eu ficava receosa, né, porque eu fico com aquela coisa que se tá no cartão de débito, eu tenho mais noção de quanto eu tô gastando. Tipo assim, eu posso gastar até aquele dinheiro ali acabar. E se tá no cartão de crédito, meio que a fatura vai subindo, no fim, o valor gasto é o mesmo, mas eu, assim, psicologicamente, eu acho que no cartão de débito eu fico um pouco mais tranquila. Em questão de limite de gastos, se estipula um limite. A questão de hospedagem, passagem, tudo isso já é visto antes, né? Então, de limite de gastos lá, seria mais em relação, assim, transporte, alimentação. Eu tento calcular, mais ou menos, uns 200 euros ali pra nós três por dia, de alimentação e eventuais, assim, transportes, coisas assim. De alimentação, por exemplo, eu calculei ali e deu cerca de 145 euros por dia no final, nós três. Então, e tem mais ali a margenzinha de transporte, né? Então fica meio que dentro do que eu planejo. Tem a refeição que a gente faz que vai ser mais cara, que vai passar disso. Tem refeição que vai ser mais baratinha. Então, assim, no mesmo dia as coisas vão se compensando, sabe? Às vezes come um crepezinho barato, janta num lugar mais legal, ou um dia todo é um pouco mais barato, mas outro dia faz um negócio um pouco mais caro. A gente vai tentando equilibrar dessa forma. E questão do que vai comprar também, a gente geralmente já sabe, assim, as coisas mais caras, né? Por exemplo, o Rafa queria comprar um relógio, então meio que já se prepara pra gastar aquele valor no relógio. Eu queria comprar uma bolsa, então já fico com aquele valor determinado pra bolsa. Ali, outras coisinhas, a gente vai comprando meio aleatoriamente, coisas, assim, pequenas, souvenirs, coisas assim, mas tudo meio que com um bom senso, analisando o custo-benefício. Meio que todo dia a gente compra uma coisinha, mas a gente tenta não se exceder. Mas se o orçamento tá apertado, é bom sim planejar certinho o que vai comprar. Vou deixar tantos euros pra comprar uma bolsa mais cara, vou deixar... Assim, sempre tá apertado, é bom planejar um pouquinho melhor, né? Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo aí sobre gastos e sobre viagens no geral. Se tiverem mais perguntas, deixem nos comentários, que eu vou respondendo aqui os comentários, ou faço mais vídeos se preciso. Porque até sem voz aqui que eu quase não bebi água. Beijo!